Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 200 e recebemos o professor Euclides Mansi para uma conversa sobre filosofia da libertação, paradigma da libertação, filosofia brasileira e muito mais. Na próxima semana teremos um outro episódio com o professor Mansi tratando especificamente de como teoriza os jogos de poder. Euclides Mansi é um dos principais teóricos da economia solidária e da filosofia da libertação na América Latina. Professor universitário e intelectual orgânico, Mansi atuou como consultor contratado pela Unesco e FAO na formulação e desenvolvimento de ações estruturantes do programa Fome Zero, detalhadas em Fome Zero e Economia Solidária, de 2004. Seus livros recentes incluem Filosofia da Libertação, de 2022, Sistematizando o Paradigma da Libertação, e o primeiro volume de sua Economia da Libertação, Introdução Geral, que foi publicado em 2023. Alguns de seus livros e artigos podem ser descarregados no seu site, euclidesmansi.net. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Euclides Mansi sobre a filosofia da libertação. Hoje a gente recebe direto de Curitiba o professor Euclides Mansi, e é uma honra poder entrevistá-lo. Ele é um dos nomes paradigmáticos da filosofia da libertação. Eu estou falando paradigmático porque eu vou fugir da nossa primeira pergunta padrão, socrática, que seria o que é filosofia da libertação. Eu vou te perguntar de início, para a gente começar a conversar, professor, o que é o paradigma da libertação? Muito bem, obrigado, Marcos, pelo convite aí para esse bate-papo. A filosofia da libertação, ela foi produzida num contexto em que muitas outras elaborações sobre a libertação estavam sendo desenvolvidas na América Latina. Alguns tentam posicionar que uma veio antes da outra, etc., mas, de fato, tudo isso está dentro de um âmbito cultural comum e elas vão brotando a partir de uma realimentação recíproca. Uma dessas elaborações que realmente marca esse contexto é a elaboração do Paulo Freire com a pedagogia do oprimido. Ela abre um caminho muito importante a partir de certas características, como um conhecimento que se produz de maneira dialógica, um conhecimento que parte da problematização da praxis de libertação e que produz um conhecimento novo a partir do saber de experiência feito das pessoas, da sua história, das suas comunidades, e de um saber já científico, sistematizado ao longo do tempo, e que é importante unir esses dois conhecimentos na produção de uma síntese que gera um novo conhecimento, um conhecimento popular. Essa abordagem do Freire, ela acabou tendo uma repercussão muito grande em outras áreas. Então, se a gente pensa aí na área da sociologia da libertação, com Orlando Falsborda, a pesquisação, né, a pesquisa participante, no fundo, é justamente essa produção de um conhecimento comum a partir dessa intervenção, né, do pesquisador, da comunidade, produzindo um conhecimento que volta à praxis de libertação. Ela tem essa base dialógica também, a mesma abordagem epistemológica da praxis como critério de validade. A gente vê o que aconteceu também com a teologia da libertação, que buscava uma reflexão teológica também a partir da praxis histórica, analisando as consequências, os resultados disso do ponto de vista da construção do que os teólogos chamavam de reino de Deus, né? Todos os processos de negação dessa fraternidade pregada por um Jesus histórico, né? E como é que isso na praxis se fazia o processo da comunidade, das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, a construção, a transformação da realidade a partir de uma reflexão também da comunidade, da reflexão teológica, unindo as duas coisas, fazendo a crítica da reflexão da comunidade, mas também da teologia, avançando na produção aí de uma reflexão da vivência da fé engajada nesses contextos históricos. A gente pensa o teatro do oprimido, do Augusto Boal, né,
que também passou por diferentes etapas, não é? Chegando ao Teatro Fórum, né, como um momento bastante consolidado dessa proposta, em que também você tem a mesma coisa, uma cena do cotidiano que é reproduzida com os atores que estão ali, que são as próprias pessoas participando disso, colocando sua subjetivação ali, seus receios, seus medos, suas esperanças e desejos e alegrias, enfim, se expondo dentro de um ambiente coletivo de reflexão, em que um personagem vai sendo trocado, e uma reflexão se faz à luz dessa elaboração, do que as pessoas pensam ali, do que já se tem acumulado sobre aquela situação. Então, a gente vai avançando por um conjunto de elaborações, a gente poderia citar outras, a antropologia da libertação, do Vivar Flores, o tema da ciência e libertação aqui no Brasil, Leite Lopes trabalhou com isso, o Brian Easley, que esteve por aqui também, trabalhou com isso. Então, a gente tem todo um conjunto de reflexões aí que, na verdade, tem um parâmetro comum. Eu me pus a investigar esse tema pensando o seguinte: qual é o paradigma que está na base de tudo isso? Haveria um paradigma? Qual é a elaboração gnoseológica, epistemológica, metodológica, axiológica, enfim, que está, de algum modo, permeando tudo isso? Existe uma unidade nisso tudo? Então, a primeira parte desse livro, que publiquei aí em 2022, né, que é uma pesquisa imensa, mas a primeira parte é dedicada justamente a isso. Qual é esse paradigma da libertação, né? Então, eu vou sistematizando aspecto por aspecto, cruzando essas elaborações todas, né? E, ao final, concluindo que, sim, existe um paradigma da libertação, produzido aqui na América Latina nesse período, um paradigma que deu muito conteúdo, que produziu muita reflexão válida do ponto de vista gnoseológico, epistemológico, metodologicamente comprovada na praxis de libertação, com uma axiologia comum, com valores éticos compartilhados no conjunto dessas elaborações, e que nos permitem, na verdade, produzir novos conhecimentos em diferentes áreas. Então, o que eu fiz, na verdade, a partir de tudo isso, foi uma pergunta que eu me coloquei quando eu estava sistematizando tudo isso, né? Já, na verdade, eu vinha trabalhando com o tema da economia solidária ao longo dos anos, mas a minha pergunta era: por que não houve uma economia de libertação? Tendo havido tudo isso, por que não houve uma economia de libertação? E mais do que isso, como seria possível produzir uma economia de libertação? Então, isso foi o trabalho que eu desenvolvi a partir dessa sistematização, desse paradigma. Usando esse mesmo paradigma da libertação, eu formulei uma economia de libertação. E esse livro é um livro mais recente, né? Que saiu agora no final do ano passado. O primeiro volume, serão 7 volumes ao todo. O segundo já está praticamente pronto, deve sair agora nos próximos meses. E pensando justamente isso, esse paradigma, ele já tem uma base consolidada, claro, com muitas lacunas, como toda a ciência, né? Sempre está desenvolvendo uma área ou outra, aspectos, né, que tem que ser aperfeiçoados, mas ele tem uma base consolidada, uma base muito sólida. E essa base muito sólida, eu entendo que na economia de libertação eu acabei de consolidar. Porque toda essa discussão que o Freire nos traz, de que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, que os seres humanos se libertam em comunhão, e ele faz toda essa discussão do ponto de vista, não é, histórica, particularmente do ponto de vista do conhecimento, da cultura, né, eu consolidei isso do ponto de vista econômico. Então, eu acho que ficou uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente tem efetivamente hoje um paradigma da libertação consolidado, tratando de todos os campos, a psicologia da libertação, com Martim Baró, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a economia, sabe? E isso articulado de maneira orgânica, consistente, a partir da praxis de libertação, que possui todas essas dimensões, né? É fantástico que essa articulação toda desse livro de 30 anos de elaboração, ela tem esse saber de experiência feito seu, que foi a prática que você fez também de autoconstrução nesse trabalho da construção das redes solidárias, né? E isso vai tudo amarrado junto, né? Mas eu vou dar um passo atrás para a gente dar um passo à frente, que a gente volta na ideia de filosofia da libertação e a ideia de como essa ideia de libertação tem uma função
necessariamente metafilosófica, né? Não tem como a gente fazer uma filosofia da libertação, como você mesmo destaca, sem questionar a própria tendência de dominação que a filosofia pode ter, as implicações de dominação que a filosofia pode ter, né? E quando a gente pensa na academia brasileira, a gente tem sérios problemas, né? Porque, com certeza, a maior parte das pessoas não vai ver a filosofia da libertação na academia, não faz parte dos currículos, e a maior parte dos trabalhos e das pessoas que trabalham com filosofia da libertação não estão em departamentos de filosofia, ou estão na filosofia da educação, ou então em outras áreas. Como é que você vê isso? Porque parece uma tendência comum, muitas vezes, que a filosofia repele aquelas posturas que têm uma dimensão ético-política, né? A filosofia vai postular um tipo de pureza afastada de qualquer contaminação com o ético-político, né? E as pessoas geralmente vão para outros espaços, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa trajetória nesse sentido também. O que nós temos, como o Thomas Kuhn avaliou do ponto de vista da ciência, eu acho que em parte também ocorre um pouco do ponto de vista da filosofia. Você tem um saber normalizado no âmbito da comunidade científica e também, de certo modo, no âmbito da comunidade acadêmica, no campo da filosofia, em que você tem um âmbito de reflexão, ainda que em diferentes vertentes filosóficas, mas que elas já estão ali dadas como aceitas dentro do ambiente acadêmico, porque elas têm certos fundamentos, pressupostos e implicações e limites. Embora haja uma disputa nas universidades em torno dessas vertentes, elas de algum modo são reconhecidas como legítimas, em certo sentido. Quando uma filosofia nova aparece, e o caso da filosofia da libertação realmente é uma filosofia nova, porque ela propõe algo realmente bastante inovador, no sentido de que a praxis de libertação, com seus atores, possui uma linguagem própria. E esses atores, com sua linguagem própria, produzem também filosofia. E, ora, mas como eles produzem filosofia se eles não falam alemão, não estudaram Kant, não conhecem Hegel? Se a gente não leu Marx e nem sabe de Aristóteles, e como é que produzem filosofia, não é? Quando muito tem o quê aí? Tem uma ideologia organizada, mas não uma filosofia, né? Então já começa por esse tema, de que, dialogicamente, você consegue perceber na praxis certos filosofemas, como diria o Roig, que eu acho um dos autores mais interessantes para trazer essa discussão a partir dessa perspectiva, que toda praxis possui uma teoria. Não existe praxis sem teoria. Toda ela tem, em graus diferentes de criticidade, de alienação, mas ali existe um universo simbólico, ali existe sentido e significados, e tudo isso está conectado com uma ação histórica, com uma praxis, né? E, analisando as diferentes praxis, se a gente analisa uma praxis de dominação, nós vamos estudando esses elementos teóricos que norteiam essa praxis, podemos chegar a uma teoria que, na verdade, justifica um processo de dominação. E se ela possui fundamentos filosóficos, esses fundamentos filosóficos acabam sustentando uma praxis de dominação, filosoficamente validada. Por outro lado, se a gente parte dessas praxis aí dos oprimidos em sua luta por libertação, nós vamos encontrando também certas ideias que são elementos de sustentação da sua atividade. E ao refletir criticamente essas ideias, nós podemos perceber que algumas delas possuem um grau de universalidade que não se limita somente àquela praxis. Quando se afirma a dignidade humana, quando se afirma diferentes aspectos aí, não é? Enfim, que são valores éticos, não é? Que ninguém pode ser oprimido, que ninguém pode ser explorado. Quando esse diz que ninguém pode ser, ninguém é universalidade. Nenhum ser humano pode recair nessa condição. Então, você não está discutindo a minha condição de oprimido ou de explorado. A gente está refletindo sobre a condição do ser humano na sua universalidade, que não pode sofrer qualquer tipo de violência, como essas que a gente está sofrendo. Então, quando você entra nesse patamar, o que acontece?
você tem aquilo que o Roig chama de filosofemas. Você tem alguns filosofemas que são algumas teses, algumas ideias, que ainda que estão circunscritas a um determinado objeto, elas têm esse caráter filosófico, porque elas não se fundam por uma religião, elas não se fundam por uma literatura ou por qualquer outra referência. Elas se fundam porque, conceitualmente, elas argumentam uma legitimidade que ganha universalidade e se afirma com base em critérios que têm a ver com a própria praxis de libertação na sua sustentação. Então, você tem filosofemas ali. E o que se pode fazer quando se recolhem todos esses filosofemas que vêm a partir desses processos populares de libertação? Você pode construir uma filosofia de libertação. Então, essa abordagem do Roig é bem interessante para trazer esse tema. Ou seja, você reconhecer que na cultura popular pode haver ali filosofemas que você pode recolher, que você pode sistematizar, e que eles têm valor epistemológico, que eles têm valor de verdade, e que eles têm valor axiológico, portanto, afirmação ética legítima para a conduta humana, e trazer isso para o debate acadêmico é uma coisa que é muito fora, como diz a garotada aí, é muito fora da casinha para o parâmetro da cultura normal, da ciência normal. Nossa, eu passei tantos anos estudando tantos autores para poder concluir que alguma coisa é ética, como pode aquele catador de papel lá vir aqui falar alguma coisa que tem valor universal mais importante do que aquilo que falou lá o Aristóteles sobre a ética? Entende? É muito fora do que eles acreditam como sendo a filosofia. E é uma pena porque boa parte do que é trabalhado como filosofia é história da filosofia, né? O que foi que aquele autor disse? Então, e eu acho isso importante, a gente não... a gente conhecer adequadamente as obras dos autores. Tanto é que esse livro que está aqui levou esse tempo todo para ser publicado, justamente por um trabalho muito cuidadoso dos textos e das traduções, enfim, a busca de realmente ser responsável com a obra dos outros autores, porque não há coisa mais triste do que alguém afirmar alguma coisa e depois aquilo que ele diz lá, outros dizerem, não, o que ele falou é isso aqui, e diz coisas completamente disparatadas. A minha própria obra passou por isso, né? Se a gente vê o que aconteceu com a categoria de bem viver, não é? E como é que ela foi apropriada e modificada, eu até entendo que isso faz parte do processo histórico, né? Certas expressões, elas ganham projeção, e a partir dali vai havendo uma recuperação e modificação, e no final aquilo já não diz mais respeito àquilo que originalmente estava formulado dentro daquela categoria. Ela vira uma mera representação ideológica, né? Então, isso não pode acontecer no campo da filosofia. A gente tem que ter realmente um rigor muito grande, um respeito muito grande por todos os autores e por aquilo que eles escreveram, e não se pode tergiversar o que eles elaboraram, né? Mas a gente tem que saber pensar a vida. Nós temos que ter a capacidade de ter uma posição própria frente à realidade. E essa posição própria tem que ser assumida com uma responsabilidade própria também. Por que eu tomo essa posição? E quais são as implicações da posição que eu tomo? E qual é a coerência que eu devo assumir na minha vida a partir dessa filosofia que eu argumento? Porque, do contrário, a filosofia vira uma literatura, né? É um modo como eu posso contar uma história sobre posso construir um relato sobre um evento, posso construir relatos diferentes, posso falar muitas coisas, mas qual é a minha responsabilidade com esses conteúdos que eu estou manifestando? Então, eu entendo que, para mim, e eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente pensar, porque é uma crítica muito profunda da religião no campo da filosofia, e tem que haver mesmo. Ela tem que ser uma crítica contundente, rigorosa, tem que ir até o fim,
não é? Desmontar todas as formas de representações ideológicas e de opressões e de tudo que possa estar amarrado aí. Então, o papel da filosofia é ser muito crítico mesmo, e a crítica à religião é essencial, como também a crítica à economia, à política, a crítica a qualquer coisa que, de algum modo, legitime formas de opressão e de dominação. Então, essa crítica tem que ser rigorosa. Mas, no final das contas, o que é que a filosofia propõe como referência ética para a minha vida? Como é que eu devo tomar as minhas decisões diante da situação de opressão, diante dos processos de libertação que os oprimidos realizam com todas as limitações desses processos? Então, se eu não vou buscar isso numa fundamentação religiosa, porque seria inconcebível para a filosofia fazer isso, eu tenho que estar tudo fundamentado argumentativamente, eu tenho que dar razões das decisões que eu tomo e os motivos, né, que me levam a agir assim também têm que ser questionados e criticados em sua dimensão ética. A filosofia tem que fazer isso. Então, não basta que a gente esteja numa universidade analisando um repertório de autores, e depois fazendo uma crítica ao mundo inteiro e tudo que existe no mundo, e isso é muito bom. E no final diz assim, bom, e agora? O que é que você faz? Há uma tendência a cair numa posição relativista que eu não considero válida, né? Que cada um tem a sua posição, e isso é a democracia, e eu não concordo. Que cada um tem a sua posição é essencial. Porém, a criticidade dessas posições é que é fundamental. Porque se alguém tem uma posição fascista, então é a posição dele, tudo bem. Alguém é um nazista, é a posição dele, tudo bem. Não tudo bem. Eu não posso aceitar que esteja tudo bem. Não é qualquer posição é válida. E, portanto, se alguém acha que aquela narrativa é a melhor, aquela narrativa é a legítima, e se aquela narrativa é a da maioria, então pronto, isso é a verdade. Eu não posso aceitar isso. E nesse livro, na parte final dele, eu faço toda uma crítica justamente dessas diferentes formas epistemológicas de validar discursos, seja de uma forma elitista, daqueles que se arvoram incapazes de dizer a verdade, porque conhecem o método, a linguagem e toda a forma de produzir o conhecimento, e eles têm o conhecimento verdadeiro, e que com o conhecimento verdadeiro dele eles vão libertar a humanidade, porque os outros devem, então, incorporar esse saber, que é o saber válido. Então, eu faço a crítica desse elitismo e, ao mesmo tempo, faço a crítica desse populismo, que o povo tem a verdade, que se aquela multidão está na rua lutando por sua libertação, então, eles têm a verdade. Eu devo depor o meu poder diante dessa verdade do povo que está lutando para... Também, isso é uma forma de populismo epistemológico. Não é porque a maioria diz que alguma coisa é verdade, que aquilo é verdade. Não é porque a maioria diz que alguma coisa é ética, que aquilo é ético. Tampouco eu posso aceitar esse tipo de populismo. Não podemos cair num elitismo teoricista, como diz o Paulo Freire, nem no basismo praticista desse populismo que aí está. Então, qual é o caminho? O caminho é uma filosofia crítica, libertadora, crítica, ou seja, que é capaz de reunir o saber de experiência feito, validado pela praxis, com todo o conhecimento filosófico acumulado, com todo o seu rigor epistemológico, etc., colocar esses dois saberes em diálogo e, ao mesmo tempo, fazer a crítica da filosofia, porque, como diz o Roig, ela pode ser um elemento de sustentação da dominação, e, por outro lado, recolher esses filosofemas, essas universalidades que vão brotando dessa praxis, que não aceita que ninguém seja oprimido, então ali você tem essa universalidade, e que, portanto, a partir desse saber popular, você produz uma filosofia de libertação popular, que não é nem elitista, nem populista, não é academicista, nem praticista. O que ela faz é justamente isso. Qual é a sua posição frente à sua realidade? Quais são os valores éticos que você vai assumir? Qual é a base epistemológica que você vai adotar para compreender criticamente a sua vida? E o que você vai fazer do seu conhecimento nesse contexto histórico que você se encontra?
Como é que você vai responder do ponto de vista ético a isso que você assume como um valor ético na sua existência? Quais são as implicações disso do ponto de vista das outras pessoas? Então, a categoria de bem viver, ela aparece profundamente conectada com isso. O bem viver do indivíduo só existe se é o bem viver da comunidade. Os seres humanos se libertam em comunhão. E esse conceito aqui, que o Freire coloca de uma forma tão clara, eu estou aprofundando bastante nesse primeiro tomo da Economia de Libertação. Ali a gente vê claramente isso. E isso é assim, e eu costumo dizer aí nesses encontros que eu assessoro, né, quando o pessoal entra nessas temáticas, que o indivíduo se liberta, que ele sozinho vai fazer a sua libertação, etc., né? Aí eu costumo usar uma brincadeira, que eu digo assim, olha, então todo mundo levante a mão aí agora, tá certo? Agora olha bem para sua mão está vazia, certo? Certo. Para você se libertar, você precisa de meios, porque sem eles você não se liberta. Então agora você toque em alguma coisa que você fez sozinho, por si mesmo, sem a participação de ninguém. Toque em alguma coisa. No que você poderia tocar? Em nada. Você não pode tocar em nada, porque você nunca fez nada sozinho por si mesmo, absolutamente nada. Você não pode tocar num papel, numa caneta, você não pode tocar no telefone celular, você não pode tocar nem na comida, você não pode tocar em nada. E você não pode tocar nem em você mesmo, porque você mesmo não foi feito por você mesmo. O seu pai e a sua mãe participaram aí, cada um com metade do seu genoma. Então me diga, como é que você se liberta sozinho? Ninguém se liberta sozinho. Os seres humanos são seres que, por natureza, são seres livres e comunais, porque nós dependemos de uma comunidade. Por natureza, o mecanismo que a nossa espécie criou para que um ser humano sobreviva quando nasce é chorar. Esse é o mecanismo. Você chora. Mas por que que chora? Por que que chorar é um mecanismo de acoplamento estrutural que é capaz de fazer com que a nossa espécie sobreviva? Porque a comunidade humana vai lhe acolher nas suas necessidades, em tudo o que você precisa. Porque se ela não te acolher em todas as suas necessidades, você não sobreviveria a uma semana, você estaria morto. Então, nós somos seres por natureza comunais, e os seres humanos se libertam em comunhão, tá certo? Então, todo esse tema que é fundamental do bem viver. O bem viver possui condições materiais, que são necessárias, sem as quais a liberdade não se realiza. Então, como é que a nossa liberdade é exercida de modo tal para que essas mediações materiais possam estar disponíveis para todos, realizarem a sua liberdade, atender às suas necessidades? Os meios de poder, os meios políticos e sociais, dos conflitos e das contradições, mas também das solidariedades e das colaborações para a construção do novo, né? O saber necessário, que tem a ver aí, os fluxos de conhecimento, que tem a ver com informação, educação, comunicação, que são elementos necessários também para que a gente possa, não é, ser livres. E, por fim, a dimensão ética, que é a quarta condição aí do bem viver, como eu coloco, que a liberdade somente é eticamente exercida se promove a liberdade dos outros. Então, se eu exerço a minha liberdade atuando com os meios materiais de poder, de conhecimento, para expandir a minha liberdade, aniquilando a liberdade dos outros, isso não é uma liberdade eticamente exercida. A liberdade eticamente exercida é aquela em que ela se realiza, de algum modo, promovendo a liberdade dos outros, para que a liberdade de todos possa ser assegurada, considerando todo o conjunto de condições que são requeridas a essas liberdades. Então, aqui eu acho que é o grande tema, que as universidades têm essa dificuldade de lidar com a filosofia da libertação, porque ela toma realmente uma posição e ela argumenta uma posição, ela tem uma posição que está muito bem fundamentada, diga-se de passagem, muito bem fundamentada, do ponto de vista epistemológico, axiológico, muito bem fundamentada. E eu acho também que houve um problema aqui nas nossas universidades, porque quando se fala de filosofia da libertação, a maior parte dos filósofos, se você pergunta a um autor, me dê 3 autores de filosofia da libertação,
eles iam citar para você teólogos e obras de teologia, porque uma parte deles não sabe a diferença entre filosofia da libertação, ou teologia da libertação, ou antropologia da libertação, ou psicologia da libertação, eles nem sabem que existe isso, porque isso não é da área deles, eles investigam a área de pesquisa deles, então eles não sabem que tudo isso existe. E ao não saber que tudo isso existe, eles acham que a filosofia da libertação é trazer para dentro da filosofia uma fundamentação religiosa, tá certo? E isso é um problema também porque alguns filósofos da libertação, e particularmente um deles, que foi um dos mais aí proeminentes na América Latina, o Henrique Dussel, ele é um teólogo e um filósofo. E as obras de filosofia dele e as obras de teologia dele têm um arcabouço similar. Então, o que acontece é que muito do que o Henrique Dussel fala do ponto de vista filosófico, muita gente interpreta do ponto de vista teológico. E cá entre nós, isso daí já aconteceu com Hegel e com tanta gente no passado, né? Não é o Dussel o primeiro autor que se faz essa confusão, né? De teologia com filosofia, etc., por parte dos críticos. O Marx soube muito bem apropriar-se do método de Hegel e produzir uma filosofia dialética materialista e levando às últimas consequências o que era o pensamento dialético de Hegel, que não estava recuperado numa outra vertente, que era aquela vertente que trata o espírito como de uma forma religiosa, né? O Marx vai muito bem perceber que não se trata de um espírito que permeia toda essa comunidade humana, né? Que dentro do sistema de produção em que estamos é o capital que realiza essa universalidade do valor, né? Em que a comunidade está negada porque o capital se afirma como uma forma de alienação da comunidade humana universal, né? Mas se você percebe a dialética do Marx e do Hegel nessa ideia de que há algo que se exterioriza e que se afirma particularmente, que depois se recupera na sua universalidade, essa mesma dialética do espírito aqui, você analisa um modo de produção do capital, né? O capital que se exterioriza, se objetiva como um produto, depois ganha a sua particularidade no mercado e a sua universalidade como dinheiro, né? Isso eu estou analisando aí na minha tese de doutorado e também numa passagem aqui da economia de libertação, eu também trato desse tema da universalidade do crédito e do capital como alienação da comunidade humana, né? Mas, enfim, eu acho que isso também foi um outro problema, porque uma parte da academia falou, não, a gente não pode deixar isso aqui entrar aqui. Por quê? Porque isso daqui é a corrosão da filosofia, né? Nós vamos voltar a uma filosofia serva da teologia, né? E, de certo modo, ainda que por um caminho meio torto, parte dessa posição se justifica. Quando a gente vê, por exemplo, trabalhos assim como o do Scanoni, quando ele fala um itinerário filosófico em direção ao Deus vivo, né? Quando alguém vê um título como esse, fala, meu Deus, o que é isso, né? Já a própria interjeição, meu Deus, já é um problema, né? Mas como é que essa trajetória, um itinerário filosófico em direção ao Deus vivo, como isso, né? Enfim, como se pudesse haver um itinerário filosófico a serviço de uma caminhada que leva a Deus, né? Então, realmente, e sem falar também que houve também alguns filósofos da libertação populistas ali na Argentina, né? E um populismo daqueles, assim, concretos, de uma ambiguidade concreta, para usar o termo aqui do Cerruti, não é? E isso também eu faço a crítica aqui nesse livro, né? Numa parte mais adiante, a gente faz todo o cuidado de explicitar o autor naquilo que o autor escreveu, e às vezes até eu faço transcrições de passagens que são um pouco mais extensas do que normalmente se fariam em trabalhos acadêmicos. Mas eu acho isso importante, porque se eu fico simplesmente dizendo, não, o fulano disse isso, isso e aquilo, tudo bem, o Euclides falou que o fulano disse isso, né? Mas se você tem aquela passagem do fulano ali, e o fulano mesmo dizendo aquilo ali, ainda que fique um pouquinho mais extensa aquela citação, eu acho isso importante numa obra como essa aqui. Porque, na verdade,
seria muito difícil que um leitor desse livro aqui vá refazer a pesquisa que eu fiz com tantos materiais e tantas obras raras, difíceis de serem encontradas. Tem um texto aqui do Salazar Bonde, uma passagem que ele fala da dependência, que eu encontrei num sebo em Lima, acho que era Virrei o nome do sebo por onde eu andei lá, e era ainda, sabe aquelas coisas datilografadas assim, em que você tem aquela capa que tem um corte vazado, assim, que a capa, na verdade, tem um corte onde fica o título da conferência ali, né? Cara, encontrei aquilo num sebo em Lima, e aquilo é o Salazar Bonde mesmo, cara, porque você sabe que é, né? Tanto é que estava tudo. Era um texto apresentado em algum lugar, em algum congresso, e estava ali, né? Mas você percebe pelas categorias, por toda a estrutura, por tudo que está ali, né? Pela datação, aquilo é o Salazar Bonde. E então, Salazar Bonde falando da ideia de dependência com uma abordagem muito mais ampla do que aquela que normalmente a gente pega quando lê ali, existe uma filosofia de nossa América, né? Então, ali aparece alguns conceitos de dependência, mas nesse outro texto. Então, quando é que alguém vai encontrar um texto desse? Que você põe na internet, põe o título, busca lá, não acha em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum, né? Então, aqui no IFIO, a gente montou uma biblioteca importante, com esses materiais todos que foram recolhidos assim, de tantos modos, né? E no final a gente tem aqui, seja por fotocópias, por textos que nos enviam, por livros e artigos e outras coisas, e ultimamente também com materiais digitalizados, mas a nossa biblioteca aqui tem mais de 1.000 títulos que foram recolhidos ao longo do tempo, né? Sobre filosofia da libertação. Hoje em dia, efetivamente, tem muito mais do que isso, mas naquela época ali, dos anos 90, a gente já tinha reunido esse material todo. E, enfim, eu acho que esse livro saiu meio tarde, infelizmente, eu gostaria de tê-lo publicado antes, mas acho que valeu a pena esperar, porque saiu uma obra muito rigorosa e muito madura, assim, do ponto de vista do conjunto da elaboração. Pois eu queria voltar em alguns pontos, tem muita coisa interessante no que você disse, mas eu acho que esse panorama que você fez do lugar da filosofia da libertação, a gente pode complementar ele pensando como a esquerda brasileira, vamos dizer, a esquerda uspiana, rejeitou a conversa com a América Latina também, né? Em nome, não sei, de um tipo de universalismo ou até do estruturalismo metodológico na leitura, um tipo de leitura imanente de textos, em que eles se afastavam de qualquer tipo de trabalho contextual. Por um lado, eu queria chamar a atenção para disso, porque quando você vê quem trabalhava com trabalhos contextuais, com filosofia brasileira, Antônio Paim, Vélez Rodrigues, né? A primeira tese de filosofia africana no Brasil, da Helena Teodoro, foi orientada pelo Vélez Rodrigues e o Antônio Paim, né? É como se a filosofia que era mais contextualizada fosse de direita. Como é que você vê esse lado da questão? Pois olha, esse tema é bem espinhoso, porque, de fato, esses autores que você cita aí tiveram realmente uma postura de direita e comprometidas com um modelo vinculado ainda a formas ditatoriais mesmo, não era uma direita liberal, entende? Era uma direita que estava, de algum modo, associada se falava até de um humanismo bélico, né? Luiz Washington Vita, uma vez, escreveu um texto muito interessante, ele fez uma conferência na Alemanha em 66, em que ele posicionava a filosofia no Brasil. Então, ele usa as categorias da sociologia do conhecimento, do Karl Mannheim, ideologia e utopia. Então, ele dizia assim, bom, tem o pensamento utópico, crítico de esquerda, e o pensamento ideológico de direita, e ele divide ali o que ele chamou de, um, de uma direita liberal e uma direita autoritária, digamos assim, né? E ele posiciona os autores ali dentro daquele esquema que ele fez, né?
Uma obra é um texto curto e bem interessante para ter uma visão esquemática ali, mas a verdade é que realmente eles tiveram uma posição autoritária. O Paim tem um título dele publicado no folhetim do Estado de São Paulo, chamado Quem Tem Medo da Filosofia Brasileira? Um artigo. E esse artigo depois teve mais 2 reimpressões em revistas, etc. E o Paim falava coisas assim, que a esquerda havia tomado o controle dos órgãos da educação do país no governo do Figueiredo, entende? E que tinha essa esquerda totalitária, né, assumido o poder ali, e eles queriam sepultar a filosofia no Brasil. Mas como? E que esse povo era o povo da filosofia da libertação. Mas como eles tinham publicado já tantas coisas, os filósofos da libertação não tiveram como colocar a sua cabeça de fora aqui no Brasil, e eles tiveram mesmo de aparecer como teólogos da libertação. Você imagina? Agora, esse tipo de coisa deslocada teve impactos também nessa intelectualidade toda, sabe? Porque eu acho que você conseguir recuperar a memória da produção filosófica no país é muito importante. E o trabalho de reeditar textos é muito importante. Por exemplo, Frei Caneca e a Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana, né? O que a gente tem da elaboração ali, nessa ideia da soberania popular, é algo muito relevante e merece uma recuperação. Tudo bem, né? Era um Frei, né? Mas então era religioso, etc. Mas é uma elaboração filosófica, não tem nada de religião ali, tá certo? E o Caneca foi fuzilado, tem que ser lembrado disso, né? Ele foi condenado à forca, não houve um carrasco que teve coragem de enforcá-lo, ele foi levado lá no Recife, lá no local, e foi fuzilado. Um revolucionário brasileiro, e que morreu defendendo princípios que não estavam relacionados à religião, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Não, estava defendendo o conceito de soberania popular, que no primeiro momento aceitava a monarquia, porque havia uma Assembleia Nacional Constituinte, que deveria ser expressão da vontade popular, e que quando Dom Pedro dissolve a Assembleia, então ele, com outros, né, assume uma posição revolucionária no Nordeste, né, a famosa Confederação do Equador, e que vai resistir, e que vai criar uma república também. Não foi assim a nossa Comuna de Paris, né? Mas a gente também tem uma república que dura por um certo tempo, né? Então, eu acho super importante recuperar isso, entende? Quando a gente faz de uma forma com a metodologia correta, né? Quando a gente faz uma recuperação do texto dentro de um contexto, traz o autor, as suas elaborações, o que ele escreveu, e fazer a crítica disso também, os limites dessas elaborações, o que foi, o que não foi. Então, eu acho isso legítimo, né? Agora, esse tema da metodologia que foi adotada na USP e de como isso repercutiu no modo como fazemos filosofia no Brasil, eu não tenho elementos maiores para poder me posicionar. Eu precisaria fazer um estudo rigoroso disso para entender efetivamente o que passou, como passou e por que passou. É preciso lembrar que aqui no nosso país, uma das obras que foi muito reproduzida para o estudo de filosofia, lá nos seus inícios aqui, foram as noções de filosofia do Leonel Franca, né, do padre Leonel Franca, Noções de História da Filosofia, creio era o título. E esse livro, ele era um horror, né? Ele era um horror, porque tudo era apresentado como que não tendo, enfim, era como se tivesse uma apresentação daquelas teses ali, mas tudo muito pensado para colocar um arrazoado de tal modo que depois vinha ele com a crítica dizendo que nada daquilo tinha fundamentos, né? E depois vinha outro e outro, e no final o que sobrava era o neotomismo, né? Então, como
Enfim, não há problema a posição neotomista, é uma posição filosófica como qualquer outra, e é importante que as pessoas argumentam, e hoje, inclusive, tem muita elaboração aí importante, que está no diálogo filosófico, né? E não tem problema. O problema é você, de algum modo, distorcer o que os outros dizem para depois refutá-lo. Isso, mas é a falácia do espantalho, né? Você distorce o que o outro cria um espantalho e depois facinho você refuta aquilo que foi dito ali, né? Então, eu acho que esse cuidado com o rigor dos textos é muito importante, sabe? E se é sobre isso que a gente está falando aqui, temos que elogiar o trabalho daqueles que são realmente rigorosos com os textos. E isso é uma parte importante. Aquele saber acumulado, a gente vai ter acesso pela mediação dos textos, e tem que trabalhá-los com uma capacidade interpretativa, com um rigor metodológico, muito certo. E isso tem que ser feito. Por outro lado, aquele saber de experiência feito, você vai ter acesso de maneira dialógica, conversando com as pessoas, não através de fontes segundas e terceiras, até pode, mas o fundamental para o pesquisador mesmo, que quer colocar o seu saber no contexto histórico como um elemento de transformação da realidade, é verificar até que ponto o seu saber realmente tem validade ou não tem validade. Então, como diz, não é, o Fausto Borda, na pesquisa ação, né, ação, investigação participativa, o que você vai fazer? Você tem um projeto de investigação em torno de algum tema que é relevante para a comunidade, em que você vai no diálogo lá com essa comunidade produzir um conhecimento. E aí, não é a interpretação do texto escrito. Aí você tem que ter uma capacidade de interpretar uma outra forma de linguagem que aquela linguagem popular que está ali. E você tem que ter um acesso a esse universo simbólico que está ali. E ser capaz de apropriar-se de um conhecimento que está ali, reconhecendo os limites da sua apropriação, tanto quanto na apropriação do texto. Porque por mais que você interprete um objeto, como nos ensina o Peirce, toda interpretação gera um novo elemento a ser interpretado. E se a gente não cuida com isso, entramos numa espiral aí de interpretação, em que uma interpretação gera outra, e sempre haverá o interpretador mais, não é, aí, avalizado para fazer essa interpretação, e no final das contas a gente cai naquilo que o Félix Guattari e o Gilles Deleuze chamam de trapaça do interpretante, da semiótica significante, que você fica naquele significante, produzindo mais significante, que produz significante, e você não sai disso o resto da sua vida. E aquela semiótica passional, aquela semiótica contra-significante, que permitiriam lidar com parâmetros de realidade que estão para fora do texto, ela ficou perdida. Então, se você está ali naquele contexto com a comunidade, dialogando com ela, então é importante entender que ali também há um processo de interpretação seu e das pessoas que ali estão. Como no teatro do oprimido, são as interpretações que vão aparecer ali. E qual é o objeto? Esse objeto que está colocado nessa realidade como um elemento de opressão, de dominação. Como é que a gente o compreende, na verdade, com todas as mediações históricas da sua existência? O que faz que aquela realidade exista? Quais são as relações econômicas, políticas, culturais e de outras ordens que ali estão, que fazem com que aquela realidade seja assim? E o que essas pessoas estão dizendo sobre esse objeto? Elas alcançam realmente a realidade ou não? Será que elas conseguem perceber até melhor do que eu aquela realidade que está ali, a partir do seu saber de experiência feito? Se você vai numa comunidade indígena e alguém está doente, então eles vão ali fazer aquele tratamento que, dentro da cultura da comunidade, será o tratamento a ser dado àquela pessoa. Então haverá todo um conjunto de rituais ali, e de chás, e de ervas, e de cantos, e enfim, o que seja o que aquela comunidade pratica ali. Quando a gente chega ali como um filósofo, como um cientista, e a gente está ali, a primeira coisa que a gente tem que ter é respeito. É a primeira coisa. A segunda coisa é dizer o seguinte: se essa comunidade vive aqui há milênios, e há milênios eles foram capazes de lidar com as suas situações desse modo, e esse modo de lidar com suas situações funcionou,
Para que essa comunidade perdurasse aqui por milênios, é porque aqui existe alguma coisa que é epistemologicamente verdadeiro e que eu não sei o que é. E eu posso aprender com eles. Mas para eu aprender com eles, eu vou ter que me apropriar da linguagem deles. Quais são os sentidos, os significados? E aqui também há um tema bem importante, que é a diferença entre significado e sentido. Na forma como eu trabalho isso, os significados, eles estão dentro do plano da linguagem. Então, eu tenho os significantes, os significados, e eu posso entrar naquela semiótica ali, não é? Do significante e ficar perdido nisso a vida inteira, tentando interpretar, e agora eu tenho a melhor interpretação daquilo que foi falado. E eu estou me apropriando dos significados. Ah, muito bem. Mas e os sentidos? Os sentidos, na forma como eu os entendo, eles são produzidos na relação que há entre os objetos. Quando, diante de uma realidade, tá certo? Um gato vê um passarinho e um gato vê um rato, a forma como o gato lida com o passarinho e com o rato é diferente. Com o rato, ele sai correndo atrás. Por quê? E com o passarinho, ele fica esperando para dar um bote. Por quê? Porque ele produz sentido. O gato não tem significado, mas ele produz sentidos. Ele sabe que se ele correr atrás do passarinho, o passarinho voa. Adeus, almoço. No caso do rato, o rato não voa. Então ele pode correr atrás. Então o gato tem sentidos na sua semiótica, na sua zoosemiose, porque ele também tem significantes, não é significantes, ele tem signos, digamos assim, que são mediadores, não é, da sua relação com o objeto, e ele tem os seus interpretantes que ele aplica pela mediação dos signos ao seu objeto. Então ele sabe que um almoço voa e o outro almoço corre. Então ele pode correr atrás de um, mas no outro ele tem que saltar. E isso é sentido. Isso não é significado. Ele não possui linguagem, tá certo? Para estar na produção de significados, para meditar sobre a sua própria linguagem. Os seres humanos produzem sentido, todos nós, porque há uma zoosemiose que também está mediando o nosso acoplamento estrutural ao mundo. Nós temos uma biosemiose, que funciona do ponto de vista celular do nosso organismo. Quando a gente come alguma coisa, há um processo de interpretação daquilo que a gente comeu, e o modo como o organismo vai lidar com isso, não é? Quando a gente percebe a realidade, também temos uma dimensão de zoosemiose, que faz parte da nossa condição de animais que somos, não é? E, por outro lado, existe uma antropossemiose que aqui está. Então, há todo um jogo de sentidos que nós produzimos sobre o mundo que estão para fora da linguagem. Estão para fora da linguagem. E esses sentidos que estão para fora da linguagem também são elementos fundamentais do processo de libertação. O sentido dos afetos, dos carinhos, das carícias, o sentido do sofrimento, da dor, da lágrima que rola pelos olhos, entende? Do sorriso de uma pessoa. Isso não são significados, são sentidos. Ou nós temos a capacidade de nos conectar com a outra pessoa pelos sentidos, ou a gente não vive a empatia. Porque esse pathos que nos afeta não é um argumento que nos afeta. É uma experiência humana que nós vivemos, em que dentro da nossa subjetividade brotam intensidades que nos conectam com outros seres humanos que estão vivendo situações de alegria, de tristeza, de dominação, de frustração, etc. E que estamos conectados ali. Então, aqui a gente está numa outra camada de realidade. Ter capacidade de chegar nessa outra camada de realidade é fundamental. A psicologia da libertação nos ajuda muito nisso, porque nos ajuda a fazer um desmonte dessas camadas de significados e também de alguns sentidos que a gente vai produzindo culturalmente para poder nos libertar de tudo isso e viver uma outra dimensão de relação com a alteridade, como diria o Levinas ali, né? Naquele face a face da proximidade, e como ele diz, né, anterior a toda linguagem, né? O Dussel também tem uma frase assim, né? Que é anterior a toda linguagem, anterior a toda cultura.
Eu não concordo com essa frase e faço a minha crítica no texto, porque eu necessito de alguma linguagem para que eu possa perceber que eu estou diante de um ser humano e não de um boneco. Eu preciso de uma semiótica. Se eu não tiver uma semiótica, se eu não aplicar um signo àquele objeto, no sentido técnico da semiótica aqui, né, uma pessoa não é uma coisa, mas do ponto de vista da semiose são objetos dinâmicos, né, é a categoria lógica que se aplica. Então, se eu não, diante desse objeto dinâmico, tá certo? Se eu não tiver um signo que faz a minha mediação com ele, eu não tenho como aplicar interpretantes. Então, eu não teria como dizer se aquilo é um ser humano ou é uma estátua, se eu não tiver um signo mediador e aplicação de interpretantes. Logo, todo esse tema da exterioridade e da totalidade e da radical separação entre uma coisa e outra, isso, para mim, metafisicamente, você até pode conceber isso, mas do ponto de vista histórico, isso não é real. Isso não ocorre assim. O modo como a gente se relaciona com o mundo não é assim. Funciona de outra maneira. A própria linguagem que eu uso para dizer o mundo não brota de mim, da minha totalidade. Isso vem da minha múltipla relação com o mundo, porque elas são incorporadas. Não existe uma palavra que eu tenha inventado, independentemente da relação com outras pessoas, entende? Então, para mim, isso daqui não tem... eu respeito muito essa elaboração, porque eu considero a relevância que ela tem do ponto de vista de nos ajudar a perceber formas de opressão e de dominação, identificar processos. Então, do ponto de vista dessa forma de análise, ela nos leva a um caminho interessante, mas chega a um ponto que ela tem o seu limite. E o ponto em que ela tem o seu limite é esse. É o momento histórico de entender a real transformação das coisas. Porque o mundo dos fluxos, dos laços e dos anéis que nos constituem, ele não pode ser compreendido de maneira metafísica, entende? Não há como. A semiótica nos ajuda a fazer isso, porque ela trabalha com todas essas outras dimensões de fluxos, dos objetos dinâmicos, dos fluxos, dos signos, das semioses, das interpretações, e não existe realidade que a gente possa tocar que não esteja mediada por esses fluxos, entende? Então, acho que esse tema é muito relevante. Acho muito relevante a gente ser capaz de interpretar os textos da forma mais rigorosa possível e efetivamente conseguir recuperar aquilo que o autor pretendeu dizer ali, embora que nem sempre ele tinha a clareza que o interpretador tem, porque quando ele escreveu, ele não tinha aquela clareza toda que o interpretador chega aqui dizendo que ele tinha, tá certo? E, por outro lado, eu acho muito importante que a gente também seja capaz de, nesta dialógica com as pessoas, no cotidiano da vida, ser capaz de ouvi-las e de aprender com elas, a partir da sua história, da sua vida, do seu saber de experiência feita, e ser capaz de colocar em confronto isso que a gente tem acumulado como um conhecimento já sistematizado, com o que as pessoas vivem, e a partir daí nos questionarmos sobre o que nós devemos fazer e como a gente deve viver, para que a gente possa efetivamente realizar o nosso bem viver e o bem viver das pessoas, numa sociedade mais justa, mais humana, democrática, etc. Nesse sentido, eu fiquei pensando que às vezes o gatinho brinca com a bola, e a bola não é para, não faz parte da caçada, e que o Peirce às vezes fala de deboche do pensamento, aqueles problemas que a gente trabalha, porque a gente não quer resolver, a gente quer só ficar, faz parte do jogo, manter o jogo, né? E a academia às vezes tem isso, né? Mas eu queria então perguntar por que para você foi necessário buscar um trabalho mais denso sobre a libertação em Marx, fazer essa leitura. Por que isso foi necessário? Por que essa obra, isso foi um trabalho que você fala, você destaca isso, você fala, eu precisei fazer isso demorou porque eu precisava fazer essa análise. Por que dessa necessidade? Exatamente. Aqui tem um tema que eu acho muito importante, por isso mesmo que a gente já estava falando agora há pouco. Pelo respeito que a gente tem que ter com todos os autores. Não importa o perfil ideológico de um autor,
Se você vai tecer algum comentário sobre a obra dele, você tem que dar o mesmo tratamento rigoroso epistemológico à obra desse autor. Por exemplo, eu escrevi um texto crítico a Olavo de Carvalho. Agora, foi para mim muito difícil, mas eu tive que fazer isso. Tive que ir lá, pegar o tal do Jardim das Aflições, lê-lo de cabo a rabo, tive que ir lá, ouvir umas 2 conferências dele naquele curso que ele disse que é um curso, que ele dizia, né, que era um curso de filosofia, mas eu tive que ir lá, para ver a argumentação, como é que ele construía aquilo, para poder escrever alguma coisa, tá certo? Porque isso é uma obrigação minha como filósofo. Eu não tenho o direito de simplesmente pegar o que alguém me disse de alguém e sair reproduzindo isso. Por mais que eu tenha tido um bom professor naquela matéria, que me explicou muito bem aquilo tudo, é meu dever ir lá e ler antes de sair falando qualquer coisa sobre o que aquele autor teria dito. Então, o que acontece? Naqueles anos 70, em torno dessa polêmica das vertentes de filosofia da libertação lá na Argentina, diga-se de passagem, porque isso é um problema argentino, tá certo? Salazar Bonde não tinha nenhum problema em ter uma posição marxista com respeito à sua visão de libertação, e Leopoldo Zé também não tinha nenhuma dificuldade em incorporar reflexões da dialética de Marx na sua abordagem, sempre crítica, mas sem nenhum receio. Mas ali na Argentina, dado o contexto histórico do peronismo e das disputas entre esquerda, direita e populismo e etc. e tal, isso leva a se tornar uma questão limite, porque havia a ideia de que o Marx ele era um promotor da comunidade dissociada, aquele que defende a contradição, a luta de classes e que dissolve a relação no seio de uma comunidade, né? Quando, na verdade, a gente vai ver, lendo Marx, que é muito diverso o que se dizia ali. Mas ficou aquela polêmica. Ah, se você usa o conceito de classe, então você é crítico. Ah, se você usa o conceito de nação, você é populista. Ah, então aqui é aquela coisa toda. E eu pensei comigo, não, eu não posso simplesmente publicar um livro sobre filosofia da libertação e reproduzir uma polêmica desse tipo nessas condições, né, cara? Eu não posso. Isso é inconcebível. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ver o que o Marx falou sobre libertação. Eu tenho que ver o que o Marx falou sobre libertação. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Porque a gente tem só uma parte dos textos do Marx traduzida, né, ao português, e muitas vezes, por mais que as pessoas se esforcem para fazer uma boa tradução, elas estão sempre, de algum modo, interpretando também o texto, e, no fim, saem coisas meio inadequadas, para dizer o mínimo, né? Então, o que eu tive que fazer? Aí eu tive que tomar uma decisão, que foi aquela decisão corajosa, né? Vou pegar a MEV, aqueles 40 volumes em alemão, eu vou ver aonde é que foi que o Marx usou a palavra Befreiung, Freisetzung, emancipação, e vou lá, aqueles 40 e tantos volumes ali. Então, desenvolvi um algoritmo adequado de programação para fazer o tratamento do texto, de modo tal que tomei aqueles 40 volumes e os converti num formato que era pesquisável pela tecnologia de informação que eu estava usando, produzi um script que me permitia varrer o texto inteiro, do começo até o fim, onde o Marx usou a palavra Befreiung, Freisetzung, emancipação, o meu programa recolhia aquele parágrafo inteiro e trazia para uma compilação que me deu, ao final, mais de 400 páginas em alemão. Aí, tive que fazer um processo de uma tradução desse material para poder enxergar, em cada emprego que o Marx fazia, a forma e o sentido daquilo, o significado daquilo. E não era só ele que usava a palavra, porque ele está criticando muitos autores e etc. e tal. Então, ali tinha um mundo de
de gente usando a palavra libertação com um mundo de significados diversos, etc. e tal. Então, isso foi um outro trabalho gigantesco também, de poder organizar cada coisa, enfim, onde é que é o Engels que está falando, onde é que é o Marx que está falando, onde é que é o Skinner que está falando, mas isso daqui é de outro autor. Então, você vai organizando todo aquele material, etc. e tal, e fala assim, caramba, olha isso aqui, mas olha essa outra coisa que está aqui também, né? E você começa a descobrir que o Marx usou a palavra libertação de formas tão interessantes que você começa a se perguntar, mas o Marx já não era ele próprio um filósofo da libertação? Né? Em que sentido poderíamos dizer que teria sido ou não teria sido um filósofo da libertação? Então, foi um trabalho muito interessante. Desse material todo, então, eu comecei a escrever um capítulo, né? Que seria o capítulo desse livro que está aqui, que é um capítulo sobre como Marx usou. Porque eu também fiz uma parte assim, depois sobre o Nietzsche, e sobre alguns outros autores que também usaram o termo, né? Para dar essa precisão. Encontrei outra gente também mais interessante aí, né? Que já falava da própria filosofia da libertação, né? Lá nos anos 30. Muito bem. E aí foi onde eu sistematizei esse conteúdo básico do Marx, de como é que o Marx concebia o processo de libertação. E era uma coisa muito diferente do que é a abordagem stalinista, ou a abordagem leninista, ou outras coisas. E isso a partir dos textos dele. E como eu já tinha aí todo esse material aqui, muitas pessoas me disseram, mas Euclides, por que você não fez a sua tese de doutorado antes? Por que você já não defendeu? Porque você tinha tanto material, tanta coisa. Na verdade, eu estava muito focado na produção de um conhecimento que, historicamente, estivesse conectado com os processos de transformação da realidade, né? Então, esse era e sempre foi, né, o foco da minha produção, né? De que, de algum modo, ela tinha que estar conectada com os processos históricos de transformação. E, de fato, teve uma repercussão super importante. Todo esse tema das redes de colaboração solidária, redes de economia solidária, Bem Viver e tantas outras coisas, né? Mas quando chegou nesse momento, eu falei, não, essa pesquisa do Marx aqui, eu não vou conseguir colocar tudo isso nesse livro, né? Não dá, é um capítulo. Então, fiz um capítulo que ficou meio extenso e tal, mas mais ou menos sistematizei ali, então tá aqui, né? Mas o que eu faço com todo esse mundo de pesquisa feita, já sistematizada, etc. Posso fazer disso um livro à parte, publicá-lo como um livro à parte. Falei, mas eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou transformar isso aqui numa tese mesmo e vou levar para a academia. Por quê? Porque aí eu vou forçar a discussão dentro do ambiente acadêmico sobre uma certa abordagem de libertação que está consolidada, né, dentro de uma certa em um autor, né, que no caso é o Marx, mas que não foi, na minha opinião, adequadamente recuperada. Então, se a gente vê, assim, entre os conceitos fundamentais daquele dicionário de pensamento marxista do Tom Botman, se você procura lá, você não vai encontrar a palavra libertação ali. Como se essa categoria não fosse essencial no Marx. Você encontra a emancipação, mas não encontra a libertação. Como se emancipação e libertação fossem a mesma coisa. Mas não é. Não é. E é isso que eu vou aí apresentar na minha tese, que também esse ano aí já vai, se tudo der certo, também esse ano vai para publicação também. É por isso que demorei tanto tempo, né? Não, tem muita coisa. Nessas passagens do Marx tem o problema de introdução em relação ao Estado e poder público, tem algumas coisas, alguns achados assim que são muito interessantes. Mas eu vou fazer outra pergunta sobre o verbo comunir. Ah, Eu acho que esse é ótimo, né? Cara, esse é ótimo. É uma alegria para mim isso. Poder recuperar um verbo, ou talvez até introduzir um verbo na língua portuguesa a partir do latim, né? Que delícia isso. E eu acho que vai fazer tanta diferença esse verbo, né? Comunir.
né? Esse verbo, né, tem a ver com, resumindo isso, em munir de forma recíproca, na melhor condição possível, aquilo que seja possível prover para realizar a liberdade de um e de outro, comunir. E esse verbo, lá na origem, tem a ver, é a raiz da palavra comunhão, né? E também está na origem da noção de comunismo, né? E que tem a ver com a mesma lógica, o que é de cada qual segundo a sua capacidade e a cada qual segundo sua necessidade, né? Então, o processo o comunir em si, ele tem a palavra munium, que tem a ver com um caráter ético também, porque é uma responsabilidade que você tem pelo outro e que, de algum modo, faz com que você provê ao outro aquilo que o outro precisa. Mas também existe a reciprocidade nisso, por isso é tá certo? Não é só um munir, é um comunir, porque o outro também te provê naquilo que você necessita para realizar a sua liberdade. Mas tem algo mais do que isso. Por quê? E isso também eu vou explorar na tese lá, e o Marx é muito feliz nisso. Porque não se trata simplesmente de coisas que são colocadas em comum. Se trata de ser em comum. Ser em comum. O ser humano é um ser comunal. A nossa identidade, ela só existe no meio de uma comunidade. Não existe um ser humano indivíduo isolado. Por isso, como diz o Marx, não existe self-stupefying, não existe a autolibertação do indivíduo por si mesmo, tá certo? Nós sempre nos libertamos de maneira comunal, daí a felicidade do Freire com essa expressão. Os seres humanos se libertam em comunhão. Mas, quando a gente retoma o comunir, que está na base da comunhão que o Freire está usando, ainda que o Freire não tenha feito essa passagem que eu estou fazendo aqui, porque ele tem um sentido. O que eu fiz foi recuperar a história, digamos assim, da origem disso, como é que isso vem lá na origem. Existe uma responsabilidade, portanto, ética minha, ao participar dessa comunidade, em promover a libertação do outro, que também promove a minha libertação. E aqui nós somos humanos. O ser humano é aquele que escuta uma criança chorar e ele atende a criança que chora. Não importa que seja meu filho ou não é meu filho. É um ser humano que precisa de um acolhimento. E se eu não acolher esse ser humano que necessita, ele vai morrer. E faz parte da minha natureza humana acolher isso, esse choro, essa necessidade do outro e atendê-lo naquilo que ele necessita. E então, essa noção de comunhão, se a gente for trabalhar do ponto de vista das semioses que eu falava antes, a gente pode transitar até da antropocemiose da comunhão a uma zoosemiose dessa comunhão, da necessidade da nossa espécie em acolher aquele que chora, em acolher o indefeso, para que ele sobreviva. E foi graças a esse mecanismo, ao longo do tempo, que essas coletividades que não eram humanas ainda, deram origem às comunidades humanas. Esse princípio de atender à necessidade alheia é inerente à sobrevivência da nossa própria espécie. Então, aqui, o tema comunir, ele entra com essa dupla dimensão. Ser comunidade e, ao mesmo tempo, prover ao outro aquilo que é necessário. Então, se a gente vai às notas sobre James Mill, do Karl Marx, é uma coisa linda. Quando ele diz assim, imaginemos que eu e você, né, tenhamos produzido de maneira humana. Quando você consome o produto que eu fiz, né, eu sou reconhecido por você, porque você reconhece que no meu produto eu existo, eu estou ali no meu produto. Eu sou sentido por você, eu sou confirmado por você, no seu pensamento e no seu amor. Para você, eu teria sido um mediador
entre você e a espécie humana. E nesse momento, eu percebo, eu reconheço a minha verdadeira natureza humana, a minha natureza humana comunal. A comunhão do Marx é isso. Não é aquela comunhão do comunismo vulgar, que põe todas as coisas e os meios, as mercadorias, né? Não tem mais o mercado, enfim, mas você coloca os valores de uso disponíveis para que todos possam se apropriar daquilo e realizar sua liberdade. Não. Não se trata de uma apropriação das coisas do mundo alienada. Se trata de ser comunidade, de reconhecer a si próprio no produto do trabalho que outro consome, reconhecer que existe outro no produto que você incorpora na sua vida. E quando aquele produto que você incorpora faz parte da tua existência, é a subjetividade do outro que faz parte da sua existência. Você não pode viver sem os outros. Você não pode se libertar sem os outros. Os seres humanos vivem e se libertam em comunhão, em comunidade, né? Então, recuperar esse verbo comunir, acho que foi uma contribuição minha para a nossa língua portuguesa, de buscar uma palavra que estava no latim e que aparece quando diz que os cristãos, eles viviam em comunhão, por quê? Por que se fala da comunhão dos primeiros cristãos? Justamente por isso. Porque eles tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, mas eles eram comunidade. A comunidade dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Ou seja, não era só que eles tinham as coisas em comum, eles eram comunidade. Do mesmo modo que o Marx coloca, que não se trata, então, de que eu tenho um produto que eu vou consumir aqui de forma alienada. Não. O outro passa a fazer parte da minha vida real, histórica, material, física. Tá certo? Porque o trabalho que está naquele pão não é só um valor que eu calculo. Ele está objetivado naquele produto, como um elemento que o torna possível e real. E quando eu como aquele pão, é aquele trabalho de uma outra vida objetivada que passa a fazer parte da minha vida, na sua objetividade. Tá certo? Então, eu sei que tem uma porção de coisa aí que a gente pode voltar a discutir mais adiante, mas essa coisa das metáforas teológicas do Marx, que o Dussel trabalha como metáfora, há um conceito-chave no Marx, que é o conceito de mediação, que é um conceito próprio da dialética, mas que o Marx toma de uma forma muito rigorosa. E é preciso abolir o Estado e abolir o mercado. Por quê? Porque o Estado se coloca como mediador da universalidade da liberdade humana. E para Marx isso já é alienação. Porque o mediador da liberdade humana não é o Estado. O mediador da liberdade humana de cada ser humano é cada ser humano concreto. Cada pessoa, historicamente, é mediadora da realização da comunidade. O Estado, como um produto das mãos humanas, não substitui o ser humano que o produz. Não adianta esperar pelo imposto que o Estado vai cobrar, ou pela distribuição que o Estado vai fazer, como se fosse uma imposição externa, como se fosse uma norma ética, agora realizada no plano do direito, que se impõe de fora para dentro. Não. A mediação tem que vir de dentro para fora. O indivíduo se torna livre quando ele exerce essa condição de mediador da liberdade dos outros. Com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com sua afetividade, com sua existência, né? E aqui a mesma coisa com o mercado. Inclusive, ele faz até uma passagem falando, né, do dinheiro, do mercado, como mediador, né? Então, lá nas notas de James Mill mesmo, ele começa no momento dizendo, Cristo é o mediador. E aí por aí vai, né? Depois ele vem falando o mercado como mediador, né? E o dinheiro cumprindo esse papel da universalidade. Então, como se através do mercado nós fôssemos encontrar a universalidade da liberdade. Também não. Não é nem pelo Estado, não é nem pelo mercado. Então, aonde estará a instância em que se realiza a libertação humana?
Qual é essa instância? O Engels vai dizer, Gemeinwesen. Gemeinwesen é a comunidade. É a comunidade. O Engels diz assim, na crítica do programa de Gotha lá, porque o Engels também fez a crítica ao programa de Gotha, e ele fala, tem Estado demais aqui, a palavra Estado repete muito isso aqui, não dá, tem que tirar isso aqui, porque a Comuna de Paris, diz o Engels, nem era um Estado propriamente dito. A gente pode trocar a palavra Estado por Gemeinwesen, por comunidade, porque ela representa muito melhor a noção de comunismo, que é a que nós assumimos, né? Então, é a comunidade. Não há como libertar-se o indivíduo sozinho, porque ninguém se liberta sozinho, em função das mediações do mundo, mas também é impossível libertar a humanidade toda em seu conjunto. Por que é impossível libertar a sociedade toda em seu conjunto? Porque existe a classe opressora, dominante, que não quer se libertar da opressão que ela exerce, da dominação que ela exerce. Ela não quer fazer isso. Então, é uma ilusão imaginar que nós vamos convencer os opressores a que eles aceitem a libertação dos oprimidos, porque, ora, isso não existe. Então, Paulo Freire está certíssimo. Tenho que saber em favor de quem eu atuo e contra o que eu atuo. Eu atuo contra o projeto dessa classe dominante que aí está. Para quê? Para poder realizar a libertação de todos, inclusive deles. Tá certo? Mas como é que a gente faz isso? Organizando as comunidades. Do ponto de vista dessa luta de classes, nós temos a ação política, com o processo da contradição, do enfrentamento das classes, da luta de classes, que existe. Não é que o Marx inventou isso. Ela existe, é real. Então, temos que tomar uma posição frente a isso e ser capaz de participar desse processo. Mas isso é só o enfrentamento do modo de produção antigo, do sistema de intercâmbio antigo, da forma social ou da formação social antiga. É preciso ir além disso. É preciso construir um novo. Então, além do poder político, do enfrentamento e da contradição, é preciso exercer o poder social que constrói o novo. Poder político centrado na contradição. Poder social centrado na solidariedade, na colaboração dos oprimidos entre si. Para quê? Para construir um novo modo de produção, um novo sistema de intercâmbio e crédito, uma nova forma social. E quando esse novo modo de produção se expande, então aqui nós temos aquilo que o Marx fala como expropriação dos expropriadores, que é um conceito que ele usa lá no Capital, que é muito interessante. E ele diz que o processo de expropriação dos expropriadores, que dá origem a esse novo modo de produção, ocorre nas mesmas lógicas que ocorre a expropriação dos expropriadores entre eles. Do mesmo modo que um capital vai expropriando o outro e vai construindo monopólios e oligopólios, com a mesma lógica, diz o Marx, ocorre a transição desse sistema para o outro. Então, como poderia ser isso? Aí nós vamos analisar o que o Marx fala. A gente tem duas formas importantes já de socialização que nascem dentro do sistema antigo. Quais são? As sociedades anônimas, em que a propriedade é anônima, portanto, de um grande coletivo, mas nós também temos as fábricas cooperativas. E qual será a forma de propriedade? É estatal? Não. A forma de propriedade é individual com posse coletiva. Mas e como é que ocorre isso? Pelo próprio modo em que a transição se dá, em que você tem essas empresas, indústrias, cooperativas que se multiplicam, libertando suas forças produtivas e, portanto, sendo capazes de produzir em volumes, em custos menores, em volumes maiores e custos menores, que, enfrentando as empresas do capital, começam a realizar o mesmo processo de incorporar os derrotados do capital. Então, você vai tendo uma transição que ocorre do sistema de produção capitalista para um sistema de produção pós-capitalista, que no caso do Marx ali, né, é na primeira etapa socialista e depois comunista, através desses próprios mecanismos de libertação das forças produtivas que começam a ocorrer já dentro do próprio sistema hegemônico. E para isso também a gente tem uma passagem do Gramsci, o Gramsci falando das duas revoluções. Há duas revoluções.
Uma é essa revolução política, não é, da conquista do poder do Estado, que no final tem que ser dissolvido, e ele se acaba, com uma hegemonia, etc. e tal, e que usa o Estado simplesmente para conter a reação da burguesia, não para criar um novo modo de produção. Porque quem cria um novo modo de produção não é o Estado, é a sociedade. Daí vem aqueles conceitos que você falou lá, né? Öffentliche Gewalt, que é o poder público, e Staat, que é o Estado. São duas coisas diferentes. O poder público não é o Estado. É por isso que você consolida um poder público ao mesmo tempo em que você dissolve o Estado. Porque você cria uma nova institucionalidade, gestionada por essas comunidades, onde você tem a res pública constituída, efetivamente. Então, você tem uma res pública que suprime aquele Estado político e que cria uma nova institucionalidade. Talvez a palavra Estado ainda continue sendo usada na literatura para descrever essa nova associação humana com essa nova institucionalidade, mas ela não é o Estado no sentido anterior, que tinha, portanto, classes em que um aparato se constituía para que uma classe, usando desse aparato, pudesse reproduzir essa continuidade de um sistema de acumulação de riqueza que chegou onde a gente chegou, né? Com alguns aí trilionários dizendo lá em Davos, cobrem nossos impostos, por favor, cobrem nossos impostos, né? Cobrem, porque se não for assim, o que vai acontecer, né? Cobrem nossos impostos para fazer política de alimentação, de saúde, não sei o quê. Mas por quê? Porque ou eles tiram-se as migalhas dos ricos para dar aos empobrecidos, e os empobrecidos vivam com essas migalhas, ou se não tiver essas migalhas para os empobrecidos, o que vai acontecer com esse mundo? Essa gente vai para o caminho da criminalidade, vai para o caminho da outros, ou para o caminho de uma revolução, que põe fim a esse sistema. Então, no fundo, é muito importante fazer política de transferência de renda, não estou negando, não, isso aqui está escrito lá num livro que eu publiquei também, no Fome Zero Economia Solidária, é essencial fazer transferência de renda, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que esse processo de expropriação dos expropriadores chega a um ponto que você tem alguns que são os bilionários, trilionários, que têm fortunas imensas e que foram incorporando tudo. E que, por outro lado, esse mesmo processo de expropriação dos expropriadores pode ocorrer com esses organismos da nova economia, dessa economia solidária, libertadora, e que tem também a sua autogestão, etc. e tal, que quando sabe organizar os seus circuitos econômicos solidários, tem a capacidade de mudar o lugar de realização do valor. Em vez de você manter o lugar de realização do valor para o capital comercial, quando você compra o produto do capital comercial, você constitui os seus empórios e suas iniciativas de intercâmbio, de circulação, no campo da economia solidária, e você compra o mesmo produto capitalista que antes você comprava lá, e você compra aqui. E qual é a diferença? Que uma parte da mais-valia que se realizava como lucro do capital comercial, aquela mesma parte da mais-valia agora se realiza aqui, dentro do circuito solidário, e vai para um fundo de economia solidária para promover a libertação das forças produtivas, entende? Então, essa forma de mudar o local da realização do valor permite avançar naquilo que o Marx falou, da expropriação dos expropriadores, porque te permite libertar forças produtivas. Esse aqui é todo um mundo de discussão também, que é no campo da economia de libertação, que estou muito contente também de estar podendo publicar esses volumes aí, e que está muito consolidada. Aliás, tem alguns algoritmos aí de libertação de forças produtivas que podem ser operacionalizados com inteligência artificial restrita. Para fechar essa primeira parte, eu queria só fazer um depoimento, assim, que eu acho que é interessante, que quando eu comecei a me aproximar da filosofia africana, eu não conhecia muito bem o paradigma da libertação, e às vezes eu não conseguia entender muitas coisas por conta dessa incompreensão. Por exemplo, quando o professor Severino Goenha fala sempre da liberdade, das independências para a liberdade, e ele fala da justiça como liberdade. E eu pensei, como que a justiça pode ser liberdade? E quando eu fui conversar com ele, ficou claro que a liberdade é coletiva. Se você pensa a liberdade como individual, você não entende.
porque ele está pensando nessa libertação coletiva. E ele fala, estou trabalhando com a filosofia da libertação, né? E ele cria um termo, por exemplo, que dialoga com o comunir, de certa forma, que é o lomuco, que ele pega uma palavra africana que significa o desmame, quando a criança deixa de mamar na mãe e vai se alimentar dos frutos da comunidade, né? O lomuco é o termo que ele usa para descolonização. A gente precisa parar de mamar no seio dessa mãe e comer o que tem na nossa comunidade, né? A reaprender a fazer isso, né? E eu acho que aí tem uma necessidade de entender que por que a filosofia da libertação não é filosofia da libertação latino-americana? Certo. Então, esse é um tema que também eu considero relevante, né? Nesse debate todo, havia diferentes formas de colocar. Alguns falavam filosofia da libertação latino-americana, filosofia latino-americana da libertação. Para mim, é só a filosofia da libertação, né? Um sentido pode ser que você tem uma filosofia de libertação pensando a realidade latino-americana, e que está focada em produzir conceitos filosóficos que nos contribuam para a libertação aqui. E se isso tem ou não contribuição universal é irrelevante. O que importa é que aqui ela opere. Essa é uma visão. A outra é aquela que fala de uma filosofia latino-americana, então entra dentro de uma lógica de que existe uma filosofia, portanto, se ela é latino-americana, ela está dentro de um contexto de uma filosofia universal, então ela é filosofia, é uma filosofia latino-americana, e que essa filosofia latino-americana tem vários temas que ela pode abordar. Um desses temas é a libertação, então você tem uma filosofia latino-americana de libertação, tratando da libertação aqui a partir da América Latina, mas com uma ideia de uma identidade latino-americana para esse filosofar, sabe? E aqui tem toda uma discussão importante também aí sobre as ontologias latino-americanas, o sentido da realidade latino-americana, etc. É todo um debate histórico imenso que nesse livro aqui a gente trata, a gente retoma esse debate, apresentando as diferentes abordagens, a importância disso e, ao mesmo tempo, a limitação disso, que problemas trazem esse tipo de abordagem, né? E eu advogo uma posição que se trata de filosofia da libertação. Quando a gente fala de filosofia da linguagem, aí ninguém fala assim, não, a filosofia da linguagem latino-americana, a filosofia da linguagem europeia, a filosofia da linguagem. E você vai tratar todas as formas de linguagem a partir dessa reflexão filosófica. E não é uma filosofia latino-americana da linguagem, uma filosofia norte-americana da linguagem, filosofia europeia da linguagem. Por quê? Porque se está tratando da linguagem e está refletindo filosoficamente, isso daqui tem que se comunicar de algum modo, porque é filosofia, né? Então, eu trato o conceito desse modo. Ainda que eu entenda que, por exemplo, né, outros autores pensem de forma diferente isso. E acreditem que não seja possível uma filosofia da libertação universal, tá certo? Mas eu entendo que em qualquer lugar do mundo onde haja uma praxis de libertação, em qualquer lugar do mundo onde exista praxis de libertação, eu posso aprender com as pessoas que ali estão. Eu posso aprender do saber de experiência feito dessas pessoas. E ao aprender do saber de experiência feito dessas pessoas, eu posso modificar o conhecimento que eu já tenho a respeito da libertação. E, portanto, eu posso reelaborar filosoficamente a minha compreensão de libertação a partir daquilo que é elaborado ali. Do mesmo modo que eu posso compartilhar um conhecimento filosófico sobre a libertação em qualquer lugar do mundo em que me convidem para estar ali conversando sobre as práticas de libertação. Em qualquer lugar que me convidem para dialogar, eu posso compartilhar o conhecimento que eu tenho, dialogicamente. E eu sei que o conhecimento pode contribuir também para a problematização, para a reflexão daquela realidade, tanto quanto aquele saber de experiência feito pode contribuir para a minha reflexão.
Então, do modo como eu entendo, a filosofia de libertação não é latino-americana, europeia, africana, mas ela é, já como ponto de partida, um espaço de reflexão que não está limitado por essa ou aquela cultura, e que não pretende dizer a verdade sobre a libertação a partir dessa ou daquela cultura, que deve ser problematizada em toda realidade concreta. Onde ali está um problema que requer uma reflexão filosófica libertadora, vamos recuperar tudo que já foi dito sobre isso. Existe alguma coisa que nos ajude? Mas não só da filosofia, também da psicologia da libertação, da sociologia da libertação, da antropologia da libertação, da economia de libertação. Sabe? Que outras elaborações podem nos ajudar a refletir sobre isso, sobre esses problemas, a complexidade desses problemas, né? Para pensar a libertação de uma forma coerente, consistente, que contribua para avançar. Então, nesse sentido, é que eu tirei aí esses adjetivos todos, sabe? Porque eu acho que não tem cabimento isso. Não é que não tem cabimento. Eu acho que até tem cabimento. Se alguém quer se focar simplesmente nos autores latino-americanos que pensam a libertação, legal, é um direito da pessoa, né? De cultivar, assim, o que foi produzido na América Latina filosoficamente, sobre libertação. E esse vai ser o objeto da minha vida. Vou estudar, refletir e recuperar isso. Poxa, legal. E é um trabalho imenso e seguramente vai dar muitos frutos. Por quê? Porque existem peculiaridades dessa realidade que, de algum modo, vão caracterizando a produção filosófica que aqui é feita. Então, ele vai poder realmente encontrar, olha, filosofia da libertação produzida na América Latina tem essas ênfases, aqueles aspectos, esses problemas que são os mais relevantes, dado o seu contexto histórico e cultural e tudo isso. Então, ela possui uma característica própria. Pô, legal, bacana. Mas aí a gente já foi para a metafilosofia quase, né? A gente já está investigando não tanto a libertação em si, mas propriamente a produção filosófica sobre a libertação gerada a partir da América Latina. Não que isso não tenha relevância, o que eu estou dizendo aqui é importante. Se alguém quer estudar a filosofia europeia de libertação, norte-americana, não tenho objeções a isso, né? Mas eu entendo que a filosofia como tal não está circunscrita a uma comunidade, ou a um país, ou a um continente. Eu acho que ela nos dá elementos críticos, rigorosos, fundamentados de maneira epistemológica, gnoseológica, com diferentes abordagens, que se confrontam entre si nas suas fortalezas e debilidades, etc. E essa elaboração filosófica ela é fundamental se a gente quer construir um mundo de paz, um mundo de reconhecimentos recíprocos, um mundo de comunhão, no sentido que a gente estava falando antes aqui, em que os meios econômicos sejam compartilhados entre todos os povos, e que o conhecimento seja compartilhado entre todos os povos. Se as pessoas querem se apropriar desse conhecimento, se elas querem esses meios para realizar sua liberdade, que seja criado mediações para que elas possam ter acesso a isso. Não que isso seja impositivo, seja obrigatório que as pessoas se apropriem desses meios de conhecimentos, não, respeitando, e daí a antropologia da libertação, tão importante, a sua reflexão, né, sobre a identidade dos povos e de como é que os povos se colocam nesse diálogo e nessa possibilidade de incorporar ou não aquilo que eles consideram que seja valioso para a sua própria vida, para o seu próprio bem-viver, né. Então, é assim que eu imagino. Se a gente não tiver um parâmetro realmente filosófico para isso, não teremos outro lugar. Onde é que nós vamos encontrar outra instância que produza reflexão sobre isso? Na literatura? A literatura tem a sua contribuição muito relevante também. Tantas obras de literatura que nos ajudam a pensar um mundo de questões, né? Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, por exemplo, que me ocorre aqui, a partir do qual Levinas reformula aquela frase, né? No Karamazov, nos Irmãos Karamazov estava: todos nós somos culpados por tudo e por todos perante todos, e eu mais do que todos, né? E o Levinas reformula isso dizendo: todos nós somos responsáveis por tudo e por todos perante todos, e eu mais do que todos, né? Não é uma culpa, mas uma responsabilidade, né?
Então, e como é que isso se transforma, né? Então, toda uma literatura que, na verdade, compõe em si também diferentes visões de mundo e possibilidades de uma crítica das culturas e de valores éticos, etc. Mas a filosofia nos dá mais do que isso. Ela nos dá parâmetros epistemológicos que, no final das contas, nos permitem questionar até que ponto é verdadeiro isso que você me disse. E por que isso é verdade? E como é que isso se valida como verdadeiro? Porque se a gente não tem isso, a gente cai no relativismo das narrativas, né? Então, aquela narrativa que for assumida por uma sociedade fascista será verdadeira, simplesmente porque a maioria acha que é verdade? Não. Qual é o critério epistemológico que valida isso? Certo? Então, vamos discutir os fundamentos, vamos discutir os critérios. Como é que se valida ou não se valida o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Para mim, a filosofia nos dá isso. E se a gente perder esse horizonte racional, que também envolve as outras dimensões de empatia e outras dimensões da humanidade, que tem que estar presentes aí também, não é? Porque, do contrário, também vira algo desumano, né? Mas esses interpretantes que têm que estar adequadamente compreendidos nesse processo da crítica, e aí todos os interpretantes ali, né, os interpretantes emocionais, energéticos, lógicos, que estão envolvidos em cada processo, lidar com todos eles de uma forma que é plenamente humana, sem invocar nenhuma religião, nenhuma cultura em particular, ou qualquer coisa, mas vamos conversar, e nesse diálogo vamos chegar a um acordo de como podemos efetivamente expandir as liberdades de todo mundo para assegurar que o bem viver de cada qual seja realizado. Eu acho que isso é tarefa da filosofia. Não cabe a nenhuma religião, não cabe a nenhuma política, não cabe a nenhuma economia, porque essas abordagens ficam muito limitadas. Uma falando da experiência que algumas pessoas tomam como fundamentais na sua vida e consideram que essa experiência lhes coloca em relação ao sagrado, ao divino. Enfim, é uma questão dessas pessoas e de respeitar o modo delas acolherem essas experiências que elas vivem na vida que elas têm, e isso tem que ser respeitado, mas eu não posso universalizar isso como referência para a libertação de todo mundo. Tampouco posso tomar alguma coisa que aqueles mais letrados e sabedores da ciência política vão dizer que é a verdade para o mundo inteiro, que também não posso, não é? Porque isso me coloca numa condição de um conhecimento que é meramente do ponto de vista político e que perdeu todas as outras dimensões da arte, da cultura, da economia e de tudo o resto que tem que estar, e que eles não são especialistas nisso, na psicologia. Como é que a ciência política vai nos dizer como é que saímos desse processo de produção de subjetividades pelas redes sociais tão marcados hoje, que levam as pessoas a relações tão tristes de aniquilação, dessas linguagens de ódio, de aniquilação de reputações e tudo isso, né? Como é que, se não tiver uma abordagem psicológica para dar conta disso, como é que se lida com isso? Não dá para esperar que a ciência política vai resolver isso. Tampouco esperar que alguns autores, produzindo uma economia qualquer, vão conseguir transformar. Não vai. Agora, onde é que nós vamos recolher tudo isso? Da antropologia, da sociologia, da psicologia, da economia, vai fazer a mediação de tudo isso. A quem cabe fazer tudo isso? Acho que a filosofia também é papel dela fazer essa sistematização. Daí a primeira parte do livro, Paradigma da Libertação, em que eu recolho tudo isso e vou articulando numa abordagem filosófica, que nos diz, olha, aqui legal, até aqui a gente foi, agora aqui a gente precisa da psicologia da libertação. Ó, até aqui legal, mas daqui para diante precisamos da economia de libertação. Aqui bacana, daqui para diante uma antropologia de libertação, né? A filosofia não substitui as ciências particulares. Por outro lado, ela consegue dialogar com elas, recolhendo esses conhecimentos, criando uma articulação entre eles, a partir de um paradigma. Isso não é um ecletismo que junta um pedaço daqui e outro dali, não. Aqui você tem um paradigma de fundo,
que dá coerência a tudo isso, que dá uma unidade, e a unidade não se faz por uma linguagem ou por um método, a unidade se faz por uma praxis de libertação. Na medida em que aquela praxis se mostra efetivamente libertadora, então aqueles processos de psicologia da libertação ali realmente mostraram a sua validade, a sociologia da libertação mostrou sua validade, a pedagogia da libertação mostrou sua validade ali, então historicamente aquilo está epistemologicamente validado. Então a gente tem capacidade de acolher tudo isso como um horizonte para a nossa posição no mundo, né? Buscando esse conhecimento que é filosófico, naquilo que filosoficamente ele é próprio, em sua capacidade de questionar a gnoseologia, a epistemologia, a axiologia, a metodologia, enfim, todo esse pedaço aqui que é muito próprio da filosofia, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela está dialogando com todas as ciências e sendo capaz de perceber também os seus limites como filosofia. Então, não é o filósofo que vai, em último caso, decidir qual é a melhor forma de desenvolver um processo terapêutico do ponto de vista da psicologia, entende? Ali é um mundo de conhecimento específico que não cabe a um filósofo chegar e dizer, olha, não. Mas se a gente vai investigando esses processos todos, a gente pode problematizar. E isso nos cabe. Dizer, olha, até que ponto essa abordagem psicológica aqui, ao fazer tal e tal processos, ela não está ocorrendo nisso ou naquilo. Como a gente faz com a economia, como a gente pode fazer com a teologia, e fazer uma crítica contundente de abordagens teológicas. E, por outro lado, reconhecer méritos em outras abordagens teológicas também, que de algum modo se colocam dentro de um horizonte em que você respeita a diversidade das culturas, a diversidade das realizações, que não pretende ser o lugar decisivo da ética, mas que ela também se percebe necessária de ser criticada do ponto de vista ético, para perceber suas limitações naquilo que ela propõe. Então, também há méritos em elaborações teológicas que têm essa capacidade de dar razões das suas elaborações e de ser capaz de debater racionalmente os seus argumentos e de respeitar, por outro lado, uma dimensão de foro íntimo de cada pessoa, que é as suas opções religiosas, né? Que têm que ser respeitadas numa sociedade democrática. Tá certo, professor. Eu queria depois marcar, então, uma segunda parte da conversa, porque tem um monte de questões que eu queria fazer e alguns desenvolvimentos também. ah, tipo, um exemplo, que uma coisa que tem uma afirmação do Walter Mignolo que diz que a filosofia latino-americana é uma filosofia feita por homens brancos de meia idade. Que é uma coisa. Mas veja só, se a gente fosse pensar a partir do Hegel, você vai dizer, mas quem é que faz a filosofia latino-americana de libertação, né? É a praxis de libertação de todo esse povo que está aí, Não, né? mas aí tem mais coisas Isso assim. Por exemplo, assim, eu acho que uma coisa que até o livro ficou para mim é a questão de gênero também. A gente não tem tá filósofos certo. Não, eu acho que isso... melhores. É, eu entendo assim, eu concordo em parte com essa tese. Se a gente analisa quem são as pessoas que publicam, né? sim, E quem são as pessoas que sistematizam, né? E aí, evidentemente, se você faz uma análise estatística disso, você vai chegar nesse quadro. Mas se você se perguntar pela mesma coisa com outras áreas do conhecimento, claro, você também claro, vai chegar a um perfil meio parecido. Então, não todas, evidentemente, porque algumas há uma participação muito mais ampla de mulheres, né? Na sim, área dessa produção, pesquisa e publicação. E, aliás, até seria interessante analisar isso também, essa divisão social do trabalho intelectual, em qual área as mulheres acabaram se sim. concentrando no campo das ciências humanas, né? Em uma produção maior, em qual área são os homens, né? Mas, do ponto de vista... Então, em primeiro lugar, eu acho que, de fato, é importante e partir dessa abordagem e problematizar o que ele diz e tentar entender o que ele fala e, ao mesmo tempo, perceber os limites da afirmação dele. Acho que, efetivamente, nós temos que ter um espaço muito mais polifônico do ponto de vista das mulheres, Sim. que poucas mulheres se dedicaram inicialmente ao tema da filosofia da libertação. Infelizmente,
as que se dedicaram ao tema, elas estiveram muito vinculadas a teses culturalistas e algumas muito vinculadas àquela posição mais de direita peronista. Isso é um problema. Em alguns casos, essas autoras não tiveram aquele trabalho de fazer essa pesquisa mais detalhada, mas isso não é só demérito delas, porque também os homens não fizeram, né? Então, não é, elas fizeram o seu trabalho, né? Mas, e eu acho que por isso também não tiveram uma projeção maior, né? Ou seja, se a gente tivesse tido uma Rosa Luxemburgo, entende? Da filosofia da libertação aqui entre nós, seguramente ela estaria citada hoje em todos os estudos, né? Do mesmo modo que Rosa Luxemburgo está ali presente, né? Onde entra os temas que a Rosa trabalhou, a Rosa tem que estar ali, você não tem como desenvolver aquele tema sem trazer as contribuições da Rosa, Hannah Arendt e uma série de outras autoras, né? Então, eu acho que aqui também foi essa foi uma dificuldade que a gente teve ali, né? Mas o que eu vejo aqui nas gerações mais recentes, de pessoas que trabalham com a filosofia da libertação, algumas meio que enveredaram por áreas meio específicas. Não se reconhecem tanto assim como filósofos da libertação propriamente. Que área que você trabalha? Eu trabalho com interculturalidade. Eu trabalho com pensamento decolonial. Eu trabalho com tal área. Então, no fundo, é como se esses temas não tivessem dentro da sua base de elaboração algum influxo aí da filosofia da libertação, entende? Como se eles não pudessem estar conectados a essa elaboração mais geral. É como se eles tivessem sido especializações, né? Sim. E eu acho que aí você encontra muitas mulheres trabalhando, né? Mas elas não se assumem propriamente como filósofos da libertação, entende? Então, eu acho que isso é um problema, porque você não pode dizer, não, fulano é um filósofo da libertação. Ora, se a pessoa não se reconhece como tal, como é que você pode sistematizar a obra daquela pessoa dizendo que ela é ou que ela não se reconhece como tal, né? Então, seria uma violação da interpretação da própria autoimagem que a pessoa se faz, né? Então, eu poderia sistematizar elaborações assim e dizer, não, é um filósofo da libertação. Até poderia, do ponto de vista de problematização, mas eu não poderia fazer afirmações assim, né? Porque a dialógica é fundamental. Enquanto a pessoa, dialogicamente, não venha construir uma síntese em que ela se reconheça como tal, você não pode dizer que ela é alguma coisa que ela não se reconhece, né? Então, esse tema da autoimagem é uma coisa que está nesse tópico aí dos jogos de poder, né? A gente vai, eu